Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o site Interview Warm-Up, um site desenvolvido pela Google para que você possa realizar testes de conhecimento em inglês através de simulação de entrevistas no idioma, ou seja, você terá a oportunidade de, através com a inteligência artificial do Google, testar o seu conhecimento em inglês como se estivesse numa entrevista. Mas será mesmo que funciona? Vamos analisar agora. Então, pessoal, estamos aqui na página principal do Interview Warm-Up, certo? Onde nós vamos praticar nossas perguntas, ou seja, nós vamos responder as perguntas que a inteligência artificial fará para nós em relação à nossa profissão Data Analytics. No caso, poderia se estender, né, a outras, porém, hoje dentro do site não possui muitas opções ainda. Acredito que será melhorado no futuro pela Google. Aqui, um overview rápido, mostra como funciona, as perguntas que você vai responder, como você vai responder. A gente vai discutindo esses pontos durante o processo, insights que você pode retirar em relação ao que você vai respondendo, né? Ali os termos mais usados de emprego, as palavras que você repetiu mais vezes, ou seja, usou mais vezes, e você pode estar ali, vendo em relação a sinônimos, tá? Isso é muito importante mesmo, tá, gente? Em vez de ficar repetindo várias vezes, principalmente o very, o pessoal tem muito esse costume de very para tudo, né? E é importante até, vou fazer um vídeo disso no futuro, de sinônimos bastante utilizados para você ganhar vocabulário. E aqui o Talking Points, que é os pontos de discussão ali, que geralmente é onde você conseguiu responder o que foi pedido, tá, dentro da pergunta. Eu sei, eu já tinha dado uma olhada aqui no site antes, tá, gente? Mas eu estou explicando para vocês para facilitar. E aqui falando que você pode continuar melhorando, né, os seus conhecimentos, praticando novas questões, etc. Tem uma quantidade, tá, gente, de questões já armazenadas. Vou clicar aqui em Starting, né? E aqui, né, as profissões, igual eu te falei, acredito que, né, no nosso caso a melhor que é o Data Analytics, né? Tem outras aqui, ainda muito poucas na minha opinião, mas vamos ver, né? Aqui, você pode ver todas as questões, são divididas em blocos, né? Questões de background, situational and technical, ok? Vamos lá, Data Analytics. Responda 5 questões. Hi, let's practice an interview for data analytics. Ok, legal. Tell me why you are interested in a role in data analytics. What is it that particularly interests you? Ok, Remember, there are no wrong answers. Ali ele falou rápido, né? Mas não existem respostas certas ou erradas. Nesse ponto aqui, de um certo modo, eu discordo, porque eu acho que a inteligência artificial devia pelo menos ajudar você a saber se você está falando inglês correto, tá? É um dos pontos que eu acho que pode melhorar. Mas beleza, então, né, tá perguntando aqui, né, por que eu estou interessado no cargo, qual é a minha particularidade, que me interessa e tal. Então eu vou responder aqui qualquer coisa aleatória, tá, gente? Então, I love data, I love transform raw data and value to your business, and I hope to help you to get the better insights to your business and your money. Ok, beleza, falei qualquer coisa e aqui ele traduz, Ok, ele traduz, É bem interessante, ele vai mudando aqui. O que é isso? 88.3 FM. Faz todo sentido isso aqui. Então, uma palavra aqui, que eu já percebi, por exemplo, value. Vocês perceberam? Eu falei value, de valor, e ele traduziu aqui, como é que ele colocou a transcrição. Valerie. Então, vou até dar o Doni aqui, Valerie. Então, eu vou dar um Doni aqui. Thanks for your answer. Ok, you're welcome. E aí você percebe que ainda tem pontos de ajuste, né? Não é porque eu tenho sotaque ruim, não é porque eu falei errado, é porque realmente ali não está ainda bem sincronizado. Já é um ponto aí de atenção
na minha opinião. O outro ponto é o que eu estava falando antes, eu acho que se eu falasse, por exemplo, coisas desconexas em relação à gramática, eu acharia interessante se ele corrigisse isso, né? Então vamos ver aqui, ó, job-related terms, né? Então ele achou algumas coisas aqui, né? Data, business, bacana, né? Most used words, ou seja, Valerie, as palavras que eu mais repeti, né? Não necessariamente, ele diz aqui que não necessariamente é uma coisa ruim, mas na minha opinião, dependendo do que for, porque deixa o vocabulário cansativo, né? Você está sempre ali, I'm very interesting, I'm very happy, I'm very... Esse very é xarope, depois eu explico para vocês em outro vídeo. E os pontos de discussões, né? De discussão. Ele coloca aqui alguns pontos e tá vendo que está só o dos meus interesses que está aceso, né? Ou seja, que está ali branco, né? Os outros estão apagados. Então ele mostra exatamente onde eu consegui responder isso, né? Então os outros, ó, não achou, tá vendo? E ele explica, né? Dão dicas de como você pode resolver isso e também exemplos, né? Do que você pode tá falando, beleza? Aqui, ó, nesses termos, eu até passei, eu até mostrar para vocês de novo, ó, termos, ele mostra os termos que você também pode estar utilizando, ó, falei esse, entendeu? Então ele já tem ali tudo armazenado, lógico, né, gente? Mas aí ele mostra bem geralzão mesmo, ó, tudo que você pode falar, tudo que pode, vamos dizer assim, ganhar ponto, mostrar para você, né, dentro ali das respostas. Eu achei muito esquisito isso aqui, você pode escrever, né, dentro da resposta. Não vi muito sentido nisso, porque aqui é para testar você falando em inglês, né? E como ele não corrige gramática, eu não entendi para que ter transcrição. Você pode também mandar novamente, né? Você pode gravar novamente. Gente, eu vou passar aqui mais rápido para esse vídeo não ficar enorme, tá? Então, describe a problem that you have solved using data. What did you enjoy about the process? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou responder coisa que não tem nada a ver com nada. Então, assim, sei lá, I love potato, nada a ver, entendeu? E done. Ele vai achar que é uma resposta. Got it. Thanks for sharing. E ó, ainda colocou, I said, I will say it again. I will say again. I will say again. I need to speak slowly to understand what I'm talking about. Se eu falo devagarinho, eu percebi que parece que a inteligência artificial entende melhor, né? Enfim, é um problema na minha opinião, né? Vou passar rápido aqui. How can a subquery help aggregate data? Aí vai fazer algumas perguntas mais técnicas, né? Vou passar aqui, tá, gente? Got it. Thank you. Properly formatted data is essential for accurate analyses. Describe some problems that might arise if data is not formatted properly. Você viu que eu nem preciso responder, né? Na minha opinião, isso não é legal. When do you legal. try to push through and solve a problem on your own? And when do you involve others on your team? Então, por que eu não acho isso legal? Porque, finalizei. Congratulations, né? Congratulations por quê? Né? Só porque você terminou? Você viu que simplesmente eu passando ali não tem uma... Eu entendi, isso aqui é para você treinar, né? Como se estivesse numa entrevista. Mas alguns pontos, até para concluir aqui, gente, o vídeo, alguns pontos que na minha opinião deveriam melhorar é isso. Tipo assim, eu acho que deveria ter um simulador mais preciso, por exemplo. Você precisa responder a pergunta em um determinado tempo. Responda em 1 minuto. Ou comece a responder em um determinado tempo. Porque o entrevistador não vai ficar te esperando. Você tem que ser fluido na hora da sua resposta, né? de falar. E eu acho que deveria ter também uma forma de simular interrupções. Porque a gente tem que aprender a ser interrompido quando a gente está falando inglês e ajustar o raciocínio para continuar a conversa. Quantas vezes a gente não está numa reunião em português, em inglês, enfim, alguém fala uma coisa e a outra pessoa, não, mas não entendi isso, opa, peraí, vamos mudar de assunto. Você não pode ir com o script decorado, tá? Então, a minha opinião sobre o site é a seguinte, é bom, é bacana para você entender como funcionam
mais ou menos, né, bem básico mesmo como é que funciona entrevistas em inglês e quais são as perguntas, os termos mais usados, né, e coisas do tipo. Porém, eu não acho que seja algo que vá ajudar quando você precisa mostrar uma fluência e um domínio do idioma um pouco maior, tá? Eu acho que isso aqui serve para você ter realmente ali o pontapé inicial para entender o que está acontecendo, tá? Então, essa é a minha opinião, tá, gente? Assim, me desculpa aí quem gosta muito do site, quem não concorda comigo também, deixa nos comentários porque não concorda, tá? Eu não sou nenhum mestre maior de todos de inglês, mas eu tenho um bom conhecimento, tenho certificação IELTS, né? Então, assim, eu confio muito no meu inglês e eu sei que tem muito o que melhorar aqui o site para realmente entregar uma experiência de imersão ali, como se você estivesse realmente respondendo e conversando com o entrevistador. Mas é válido isso e, cara, eu aconselho sim, use, mas não confie totalmente nisso. Não fique achando que vai ser assim que você vai realmente se frustrar. Tá bom, gente? É isso aí. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até a próxima.